E aí, tá gostando do estatuto? Tomara que você esteja gostando, né? Assim, o estatuto para mim ele é muito light, muito leve, eu gosto do estatuto, apesar dos seus problemas, né? Eu falo que ele tem crise de personalidade, ele tem lá seus dilemas, como qualquer pessoa tem. Crise com a Constituição, crise interna, né, entre as duas legislações. Também antiguinho, anterior à Constituição, a gente tem que ter uma paciênciazinha. Mas olha, não é um estatuto ruim, é um estatuto bem legal. Em vários aspectos, ele é até melhor que o federal. A pessoa adora arrotar, né, que o federal é melhor, é mais moderno. Sim, mas ele tem o Estatuto do Estado, tem institutos ainda muito legais, que foram retirados do federal e que continua sendo aplicado para nós, servidores do Estado. Então não gosto que maltratem o estatuto, não. É verdade, o legislativo ele podia melhorar, né? Tirar esses conflitos constitucionais e conflitos internos. Podia? Lógico, mas o povo é cheio de preguiça, né? Oh, meu Deus! Mas enfim, aí o instituto que a gente vai agora analisar é o Instituto da Substituição. Primeiro ponto, imagina, cargo em comissão e função de confiança ou função gratificada são exercícios que a Constituição denomina exercícios de confiança, e o Estatuto também, né? E você tem a seguinte concepção, olha, cargo em comissão e função de confiança, função gratificada, são aqueles exercícios para direção de órgão, chefia de equipe ou assessoramento à autoridade, não é isso? Mesma coisa. Imagina se um órgão pode ficar sem direção, se uma equipe pode ficar sem chefia ou se uma autoridade sem um assessoramento adequado. São desempenhos importantíssimos. Eu lembro que uma vez eu fiz um barraco numa estrutura pública da Receita Federal, porque eu fui lá resolver um problema, nem era pessoal. Quer dizer, eu fui resolver um problema pessoal, sim. Mas quando eu cheguei lá, eu encontrei uma fila tão ridícula de absurda. Eu falei assim, gente, que é isso? E só tinha um dia e um horário de atendimento, né? Era tal dia de manhã, nem lembro qual era o dia. E aí, o que eu fui fazer como cidadã consciente, né? Fui pleitear mais um dia ou dois de atendimento, tendo visto o tamanho da fila. Isso porque a fila estava fazendo assim, aqueles caracóizinhos assim, sabe? E eu escutei 3, 4 zigue-zagues à frente, um senhor, um carteiro, falando que a esposa dele tinha chegado lá de madrugada, isso era umas 10 horas da manhã, tinha chegado de madrugada, umas 4 horas da manhã, para guardar um lugar na fila para ele, e ele não tinha sido atendido ainda. E aí ele tinha lá, né, saído um pouquinho do trabalho e ir lá para poder... Olha que absurdo, isso é um tratamento desumano, né, com a população. Aí lá vai eu, assim, poxa, eu só guardo aqui meu lugar que eu vou pedir um novo dia de atendimento. Fui lá pedir, né? Aí quando eu chego lá no setor, aí olha, aqui, fui no setor de informação. Eu gostaria de falar com a chefia, por favor. Aí não está. Assim, como não está? Aí não veio hoje. Não, eu sei, tá tudo bem. O chefe maior não veio hoje. Mas quem é o substituto dele? Ele não tá, não existe. Eu sei, existe sim. Sabe por quê? Porque aqui não é minha casa nem a sua. Aqui é um órgão público, aqui tem que ter comando. Quem é o substituto dele, né? Aí então a senhora vai lá naquele lugar lá, aí lá vai eu. Cheguei lá, a mesma conversa. Não, aí vai para o outro setor, aí lá vai eu. Aí volto. No final das contas, eu estava no ponto de origem. Aí eu já estava mais revoltada ainda, né? Aí a senhora de novo falou assim para mim, a senhora vai lá naquele. Eu disse, não vou não. Só vou lá se você me acompanhar. Se você me acompanhar, eu vou. Aí a pessoa, a senhora estava nervosa. Não, a senhora não viu nervosa? Tô calma, eu só estou querendo meus direitos. No final das contas, resolveram me atender. O guardinha lá da porta me acompanhou. Eu só vou lá se alguém for comigo. Daqui eu não saio, só vou lá se alguém for comigo. Vocês estão me fazendo de trouxa, ficar rodando assim, né? Aí o guardinha foi comigo, chegando lá. Assim, alguém disse assim, o chefe está no 3º andar. Eu disse, então eu vou subir. Não, a senhora não pode subir. Posso sim, aqui é um órgão público, eu posso subir sim. Eu vou respeitar as salas de chefia de comando, mas eu posso sim transitar. Aí, não, mas a senhora tem que se identificar. Aí quando eu me identifiquei, que aí eu sou obrigada a me identificar como oficial de justiça, aí eu tive um outro tratamento.
Mas, a senhora devia ter falado que é oficial de justiça. Mas eu não estou aqui como oficial de justiça, eu estou aqui como cidadã que quer pleitear um outro dia de atendimento a todos, não é só para mim. No final, fui atendida. Mas perceba, como não tem comando, como não tem chefe, não existe isso. Não pode existir isso, entendeu? Aí foi criado o Instituto da Substituição. É para aquelas ausências, né? Aqueles afastamentos e até para uma vacância, até que a autoridade escolha um outro titular para o cargo ou para a função. Tranquilo isso? Então é preciso ter um substituto. Os cargos em comissão e as funções ou funções gratificadas, diz o Estatuto, poderão ser exercidos eventualmente em substituição. Olha, o comissionado, a função gratificada, o servidor titular também tem direito às férias, fica doente, né? Precisa se afastar. Tem que ter um substituto lá. E o substituto, a substituição no Estatuto do Estado foi criado para o caso de impedimento legal e afastamento. Presta bem atenção nisso. Não foi criada a substituição para o caso de vacância. Para o caso de vacância tem outro instituto, eu vou chegar lá. Ok? Então coloca na cabeça, no Estatuto do Estado do Rio de Janeiro, quando o chefe, o diretor, o assessor, seja de cargo em comissão, seja de função gratificada, se afastar ou tiver impedido, os impedimentos legais, ok? Terá lá, atuando no seu lugar, um substituto. Existem dois tipos de substituição. A substituição automática, que é o próprio legislador que estabelece. Olha lá o que diz o regulamento, parágrafo 2º, 35. Ela é estabelecida em lei, regulamento, regimento e processar-se-á independente de ato. Ou seja, o legislador já disse quem é o substituto. Exemplo, no judiciário, quando não tem lá o substituto, é assim, ó, na ausência do chefe, do escrivão, do RE, tá, o analista mais antigo no cartório assume o comando. Ou seja, o legislador disse quem é que substitui, o analista mais antigo no cartório. Automaticamente. Não precisa de ato nenhum de autoridade, ok? E pelo Estatuto, a regra é a substituição automática, apesar de não ser praticada muito não. Mas lá na prova você diz que ela é a regra, substituição automática. Mas também existe a substituição por designação, quando depender de ato e se a substituição for indispensável. A lei se omitiu, precisa ter um substituto. Aí ele vai ser designado pela autoridade imediatamente superior à substituída, ok? Então existem dois tipos de substituição para o caso de afastamento legal e impedimento, que é a substituição automática, decorre da lei, a lei define o substituto, ou a substituição por designação, que é o ato administrativo da autoridade superior definindo quem é o substituto daquela que está subordinado, né? Certo? Bom, a substituição somente será exercida por funcionário estadual, que seja ocupante também de cargo em comissão em função de confiança, de remuneração ou simbologia igual ou superior àquela objeto da substituição. Então, normalmente, quem substitui um diretor é outro diretor. Quem substitui um assessor é outro assessor. Porque a ideia da substituição é que ela dure no máximo 30 dias. E olha só que interessante, né? A regra acima não se aplica no caso de substituição automática, isso aqui é para substituição por designação. Quando a autoridade for escolher o substituto, ele tem que escolher desse jeito. Não se aplica a substituição automática porque é a lei que define quem é o substituto, né? Fazendo jus o substituto, somente a diferença de remuneração, se é que existe essa diferença, quando a substituição for superior a 30 dias. Isso aqui é uma regra geral também. A regra geral é que a substituição é gratuita. Ela só vai ser remunerada, regra... Claudete, mas eu li uma lei de carreira que não é assim. A minha lei de carreira não é assim. Do judiciário, não é assim.
Mas, se a pergunta é, segundo o Estatuto, a substituição só vai ser remunerada quando ela for superior a 30 dias, desde que haja a diferença de remuneração entre quando ocorre essa substituição aqui. Ok? Tudo bem? A substituição não pode recair em pessoa estranha ao serviço público, ou seja, só pode ser substituto quem já tenha um vínculo funcional, seja comissionado ou até efetivo, mas tem que ser servidor, ok? Tem que ser servidor público. Aí, atente para o seguinte, o Estatuto, ele tem um instituto que é o da responsabilidade pelo expediente, responsável pelo expediente, que, na prática, faz a mesma coisa que o substituto. Ele assume o comando até que ocorra a definição de um outro titular do cargo em comissão ou da função de confiança. Olha só isso. Na vacância, e grifa, é na vacância. Na vacância. Não é no afastamento, não é no impedimento. Na vacância do cargo em comissão ou da função gratificada e até o seu provimento, poderão ser designados funcionários do Estado para responder pelo expediente. É o chamado RE ou RESP-ESP. Olha, no Estado tem cada nomenclatura. O fato é, o responsável pelo expediente, ele parece um substituto, mas não é. Ele parece um titular do cargo em comissão, mas não é. Ele é um servidor que está comandando a situação, está dirigindo o órgão, está chefiando a equipe, está assessorando a autoridade, mas ele sabe que isso é provisório. É até a autoridade escolher um outro titular para exercer a direção do órgão, ok? Mas, Claudete, por que a autoridade não nomeou ele como diretor, chefe ou assessor? Porque a autoridade não quer, não achou legal ele, olha só. Você é um bom servidor, mas para dirigir o meu órgão só provisoriamente, só enquanto responsável pelo expediente. Então, atente para isso. O responsável pelo expediente, artigo 37 do regulamento, ele não se confunde, apesar de parecer, ele não se confunde com um substituto, porque o substituto assume o comando quando do afastamento do impedimento, enquanto que o responsável pelo expediente assume o comando quando da vacância, tanto do cargo em comissão quanto da função gratificada. Tá bom? Ok? E aplica-se ao Instituto da Responsabilidade pelo Expediente as regras da substituição. A diferença é que ele ocorre, é que esse instituto é aplicado na vacância. Show? Tudo bem? Bom, seguindo. Tá legal, né? Aí, não dá, né, para não falar da súmula vinculante número 13, que é a famosa súmula do nepotismo. Já ouviu falar? É, né? Cargo em comissão, sabe como é que é, né? Função de confiança, livre, nomeação. Aí o brasileiro fez a farra do boi, né? Fez a festa da pizza. E aí começou nosso Tribunal Superior, Supremo Tribunal, você chega disso. Vamos moralizar, pelo amor de Deus. A ideia do cargo em comissão foi uma e o administrador está aprontando horrores. Chega! Parou! O que acontece? A súmula vinculante pode ser mencionada no seu concurso. Pode ser mencionada, ok? Então, se a banca mencionar jurisprudência, súmula vinculante, a súmula vinculante número 13 é mega importante. Ela diz o seguinte: a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente até o terceiro grau, inclusive até o terceiro grau, inclusive da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia, assessoramento para exercício de cargo em comissão ou função de confiança ou função gratificada na administração pública, direta ou indireta, de qualquer dos poderes da União, Estado, DF, município. Inclusive compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal. Então, olha só, não pode nomear
para você chefiar a autoridade? O seu parente, o seu cônjuge, seu companheiro, sua companheira. Não, filho, né? E, infelizmente, foi preciso adotar e tem que vigiar, porque isso acontece ainda. Mas já deu uma boa inibida. E não pode nem ser espertinho, né? O que diz o Supremo? Olha só. Não vem você aí maquinando aí a autoridade, né? Trocando de parente com coleguinha, não. Olha, eu vou nomear o teu filhinho e tu nomeia a minha filhinha. Essas são chamadas ajustes mediante designações recíprocas. Não pode, não pode, ok? Então, viola a Constituição, fere a moralidade, fere o comando maior da Constituição, que é na busca da eficiência. Essa relação de confiança aqui é com base na qualificação e não com base, né, no parentesco, ok? É isso que o nosso Tribunal Supremo pacificou e tornou aí o entendimento como súmula vinculante, importante, né? Ok? Bom, falando de investidura, uma vez nomeado, preenche o cargo, certo? Foi nomeado, seja para cargo efetivo, seja para cargo em comissão, o cargo está preenchido. Mas será que aquele nomeado, ele quer esse cargo? Provavelmente sim, mas pode ser que não. Você pode chegar para o administrador e falar assim, olha só, autoridade, não fique zangado comigo, não é pessoal, mas eu não quero esse cargo que você está me nomeando. Estudou tanto para o concurso que bateu a cabeça, né? Tá maluco, maluqueceu. Não, já passou em 2, 3, 4 concursos, está escolhendo, né? Eu lembro muito da Carol, minha aluna. A criatura passou em 5 concursos, de uma vez só, né? Oficial, comissária, técnica, analista, né? E teve mais um que eu esqueci qual é. Acho que foi da área de segurança. Então, ela passou em 5. O que ela fez? Recusou 4. Ficou com 1 só. Certo? Então, o nomeado, ele pode não querer o cargo. Para ele produzir a sua manifestação de vontade, existe um momento próprio, é o chamado momento da investidura, quando ele assume a condição de servidor público. Lembra? Está lá no início do estatuto. Servidor público, funcionário público é a pessoa legalmente investida em cargo público. Essa investidura normalmente acontece com a posse. Posse é o momento solene da investidura. É o momento que aquele que foi nomeado diz que quer esse cargo público. É a forma mais comum de investidura, é a posse. Só que você sabe como é que é o Estatuto do Rio de Janeiro, né? Gosta de uma novidade, gosta de ser diferente. Aí lá vem o Estatuto dizer que a investidura no cargo efetivo não se dá com a posse, se dá com o exercício. Isso cai em prova. Isso cai em prova. Cuidado, cuidado. Tá bom? O artigo 14, que tem uma redação horrorosa do regulamento, ele trata da estrutura do executivo e a melhor interpretação do artigo 14 é esta, que no Estado do Rio de Janeiro, a regra estatutária, a investidura no cargo efetivo, na regra estatutária, né, a investidura no cargo efetivo se dá com o exercício, enquanto que no cargo em comissão, a investidura se dá com a posse, ok? Essa é a melhor interpretação, fica por aí. É isso que já caiu em concurso. Bom, e a investidura pelo exercício no cargo efetivo, ela acontece nos casos de nomeação, de reintegração e de aproveitamento. Esses 3 provimentos exigem investidura. O prazo é de 30 dias a contar da publicação do ato de provimento. O prazo é sempre o mesmo, 30 dias, aqui é por causa de nomeação, e 30 dias do provimento, porque são 3 tipos de provimento, ok? Muitos me perguntam, mas Claudete, quer dizer que no cargo efetivo não tem posse? Pode até ter, mas é só mera solenidade. Na prática, tem posse. E na prática, a grande maioria considera como investidura. Mas olha só, a gente não está falando de prática, está falando de prova, né? E na prova
vale o que está na lei. Tá bom? Certo? Então, prazo de 30 dias para a investidura com essas distinções. Existe o rol de requisitos para a investidura: exame de sanidade, declaração de bens, antecedentes, se tem outro cargo, emprego ou função, porque não pode acumular. Se tem outros recebimentos, CPF e condições especiais. Também no cargo efetivo pode ser exigido fiança, né? Aqueles cargos que vão lidar, é raro ter na prática, mas tem lá a possibilidade de se exigir fiança. Hoje em dia, o mais comum de exigir fiança não é nem cargo efetivo, é a delegação para notários e registradores, né? Se exige fiança, que é uma apólice de seguro da Caixa Econômica, Banco do Brasil, sei lá, de um banco, né? Mas pode ser também, como requisito de investidura, ser exigido a fiança, hein? Isso é interessante. Muito raro cair em prova, mas parece que já caiu uma vez. A exigência de fiança para cargos efetivos para cargos que vão lidar com verbas públicas, né? E isso deveria ser praticado sempre. Todo cargo que tivesse que lidar com verba pública tinha que ser exigida a fiança. Você vai lidar com dinheiro público, então só para você ser investido tem que prestar uma fiança. E detalhe, o estatuto diz o seguinte: olha, apesar da fiança cobrir o rombo, você, agente público, ainda vai responder um processo administrativo, ok? Não deixa de responder não. A competência para dar posse e exercício pode ser objeto de delegação, aí, né? Cada instituição, cada estrutura vai verificar quem é a autoridade competente. O prazo é de 30 dias, como regra, tanto para a posse quanto para o exercício, né? Prazo para a investidura. Prorrogável ou revalidável por até 60. Isso aqui nunca foi muito encarado pelas bancas, mas olha, é bom saber. Prorrogável ou revalidável por até 60. Eu entendo o seguinte: prorrogável quer dizer que é 30 mais 60. Revalidável deixa de ser 30, passa a ser 60, né? O legislador não ia usar duas nomenclaturas para tratar como se fosse a mesma coisa. Tem distinção. Nunca foi cobrado, mas é isso. Prorrogável, 30 mais 60, no total de 90. Revalidável, deixa de ser 30 e passa a ser 60, ok? Tem que assumir. Se não assumir, o que vai acontecer? Aquele que não toma posse no cargo em comissão ou aquele que não inicia o exercício no cargo efetivo? Torna sem efeito o ato de provimento, ok? Torna sem efeito. Para que tem que tornar sem efeito? Vai exonerar? Não. Por que não pode exonerar? Porque ele nem assumiu a condição de servidor público, não é servidor. Se ele não é servidor, não há que se falar em exoneração. Mas o cargo está preenchido, é verdade. E ele não assumiu, é verdade. E como é que a gente vai colocar esse cargo vago de novo? Torna sem efeito o ato de provimento, que o cargo volta a ficar vago para o administrador preencher ele de novo. Ok? Certo? Existe um termo de posse, né? Que se assina. Eu adoro quando os alunos me mandam as fotos dos seus termos de posse, no momento da posse, né? É um momento que eu me realizo também, é uma vitória para mim. O termo de posse constará o compromisso do fiel cumprimento dos deveres da função pública, tem que consignar a apresentação de declaração de bens, incluído dos bens do cônjuge. Por que tem que dizer a declaração de bens? Para verificar a evolução patrimonial do servidor, né? Não pode, dali a pouquinho tempo, o servidor está comprando o castelo de caras. Ou algo esquisito aconteceu no paraíso, né? Então tem que ter lá, preencher os requisitos. Jurisprudência interessante sobre o assunto. Súmula 266 do STJ. O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse, na investidura, e não lá na inscrição do concurso. Você, quando lê o edital, você já sabe, tem que ler o edital por inteiro, né? Tem que ver o que tem lá, né? Mas essa habilitação só vai, esses diplomas, esses requisitos, só no momento da posse, da investidura e não do... Falar posse aqui não exercício, porque a posse é a forma mais comum de investidura, né?
O funcionário nomeado por concurso público tem direito à posse. Isso é interessante, porque assim, o que eu disse para você? Olha só, opa, deixa eu ver meus rabiscos aqui. Regra geral, nomeação. Nomeação é um ato de provimento, é uma manifestação de vontade do administrador, da administração pública, preenchendo o cargo. Depois da nomeação vem a investidura. Eu vou falar investidura porque no Estado, se o cargo for efetivo, é com o exercício. O momento da investidura é o momento não do administrador público, é o momento do nomeado. Se ele quer ou não assumir a sua condição de servidor público, ok? Então é o momento que a pessoa vai se transformar em servidor público. Se a nomeação ela ocorreu após concurso público, cargo efetivo, se o administrador nomeou e se arrependeu, sinto muito. Tudo bem, eu acho também tapa sol com a peneira, mas vamos lá. Se o administrador nomeou e se arrependeu, você, caramba, eu não devia ter nomeado não, porque eu me confundi, não tem verba para isso tudo não. E agora? Sinto muito, sabe por quê? Porque a jurisprudência antiga já firmou o entendimento que ele foi nomeado por concurso, ele que pode dizer que não quer esse cargo não. Mas se já foi nomeado administrador, sinto muito, se arrependeu tarde. Lógico. Vamos pensar nomeado por concurso, cargo efetivo. Não vou nem pensar no vitalício. Efetivo. Vamos ficar aqui no nosso estatuto. Ué, Claudete, mas se ele não tiver estabilidade ainda, o cargo dele não pode ser extinto? Mas depende de uma lei, porque o cargo está ocupado, depende de lei. Então, toda a tramitação é mais lenta, é complicada, entendeu? Então, isso é interessante. A partir do momento que o administrador nomeia, já manifestou a sua vontade em querer preencher um cargo público, não pode voltar atrás. Isso quando dá nomeação por concurso público. Agora, livre nomeação. Nomeação para cargo em comissão, por exemplo, né? O administrador nomeou e no instante seguinte, depois acabou de publicar e não, pensando bem, não vou preencher esse cargo aqui não. Não. Fiz errado, me arrependi. Pode, porque a nomeação é livre. A exoneração também é livre. Você vai ver, não, esquece, não vai ter nomeação não, acabou. Não é por concurso, não tem essa proteção, ok? A nomeação de funcionário sem concurso pode ser desfeita antes da posse, súmula vinculante do Supremo. Súmula vinculante nada, desculpa. Súmula 17 do Supremo Tribunal Federal. Nossa, essa súmula é tão antiga, nem tinha na época. Ok? Então, interessante, né? Esses detalhes. No próximo bloco, nós vamos falar de outros provimentos, os chamados provimentos derivados. Eu espero que você esteja entendendo, né, o estatuto. Não ache que tem que ficar na decoreba. E outra coisa, espero que você esteja estudando junto comigo aqui, batendo esse papo, sem sofrimento, né? Porque muita gente começa a estudar o estatuto quando olha que tem duas legislações, já começa a sofrer, só porque tem o 220 o seu regulamento falando a mesma coisa e conflito. Acabou. Nada de sofrer. Vamos estudar e entender os diversos institutos do Estatuto dos Servidores, para quando chegar lá na prova, passar, bailar, né? Resolver com tranquilidade. Isso vai acontecer, ok? Porque não é difícil. E é uma legislação que você tem que levar para você, né? Para sua vida funcional. Não pode esquecer dela depois. Ela vai ser aplicada na sua vida, tá? Com algumas regras práticas, né? Mas é um estatuto, é uma legislação que você de vez em quando está consultando. Tranquilo? Ok? Eu espero que você esteja gostando desse nosso convívio concurseiro. Se tiver qualquer dúvida, manda sua dúvida. Se tiver qualquer mensagem, manda para mim que eu vou te responder com certeza. Às vezes não tão rápido quanto você gostaria, mas eu respondo. Demorei uma semana, não respondi, cobra, porque ela deve ter perdido lá nas inúmeras mensagens que eu recebo. Combinado assim? Olha, segue firme no seu estudo. Estudar para concurso público exige disciplina, dedicação,
Não é fácil. Quem diz que é fácil é mentiroso, ok? Não é fácil, mas é possível. É possível conquistar isso, ok? Não fez ainda a programação de estudo? Está na hora de fazer. Faz lá um quadro de estudo, projeta a tua rotina de estudo. Claudete já fez, deu errado, porque não estava bom. Era um quadro mentiroso, não correspondia à tua realidade. Ah, eu só consigo estudar 1 hora, 2 horas por dia. Ah, tenta melhorar. Se não melhorou, é o que dá, mas estuda com qualidade. Sentou para estudar, foco total, ok? Se for preciso, torne as suas madrugadas produtivas, né? É o jeito. Tem que achar um caminho para a sua conquista, senão ela não acontece, ok? Seja proativo, faça acontecer, não fique refém das circunstâncias, das situações, da vida, dos casos, dos tropeços da vida, não. Os obstáculos vêm para a gente superar eles, ok? Combinado? Te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau.